Olá, muito boa tarde. Estamos chegando aqui pela Primeiro TV, canal 523 da NET, canal 15 da OLED TV, também pelas redes sociais e pelo site primeirtv.com.br. Eu sou André Santos, o programa é Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Este programa também é seu. Bom, hoje o nosso programa aí nós temos o nosso Nutri, Fabrício Bardança, que vai aí nos dar dica, né? Conforme anunciado, algumas dicas com relação à alimentação aí de gestantes. Nós teremos também a presença aqui de uma psicóloga, olha só que bacana, a Luana. E também vamos falar aí de marketing digital, como que anda aí durante esse tempo que estamos enfrentando. Tudo isso em 1 hora de programa. Muito bem, programa Faça Acontecer, estamos hoje chegando aí com um pouquinho de atraso, mas não tem problema, agradecendo aí pela sua audiência. Hoje então aqui no programa teríamos o sorteio do Grãos do Brasil, mas eu vou fazer diferente novamente. Então ainda hoje vou colocar lá um flyer no Instagram do programa, você entra lá, começa a seguir o Faça Acontecer e participa da promoção aí, uma semaninha para participar e a gente faz esse sorteio e a pessoa retira ou recebe em casa, se não for da Grande Florianópolis. Grãos do Brasil, que está aqui no Shopping Continente, então aí a pessoa pode retirar diretamente lá. Se não for aqui da Grande Florianópolis, enviaremos até o seu local. Temos também os produtos do programa Faça Acontecer. Aproveite agora esse tempo de isolamento social, de quarentena, essas palavrinhas tão conhecidas. Então aproveite esse tempo agora para uma boa leitura. Aí nós temos 3 indicações de livros. Temos também a caneca do nosso programa, o friozinho chegando aí para tomar aquele café ou aquele chá, como diria o nosso nutricionista. E também temos a camiseta aí do programa Faça Acontecer. Adquirindo qualquer um desses produtos, você está ajudando e muito no nosso programa, no nosso projeto, nosso programa que é uma produção independente. Ok? Então agora eu vou aproveitar, já nesse primeiro momento, nós vamos falar diretamente com o Fabrício Bardança, o nosso Nutri, e vou aproveitar e já vou pedir para rodar a vinheta, mas eu quero falar contigo também. Fabrício, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado. Quero aproveitar e perguntar como que anda a sua alimentação agora durante esse período, Fabrício? Olha, André, a gente tem que dar uma equilibrada, o momento ele é meio crucial, tem tempo para isso, às vezes a gente passa por um relaxamento, mas estou focando. Nos permitimos aí no Dia das Mães comer alguma coisinha diferente, porque o equilíbrio é a chave, né? Ah, isso aí. Eu logo eu vou procurar também, que eu quero fazer aí uma reordenação da minha dieta. Eu vou conversar com você depois, tá bom? Perfeito. Muito bem, querido. Adiante. Obrigado. Então, boa tarde, telespectadores. Está começando mais um Toque do Nutri. Como mencionado anteriormente, hoje o tema é alimentação na gestação. Quero começar agradecendo a todos vocês que participaram na minha rede social, mandando dúvidas referente a esse tema, certo? E começamos com uma introdução, né? Alimentação na gestação. Eu tenho que comer diferente? Eu tenho que comer mais? Eu tenho que comer algo em especial? Assim, futuras mamães, papais, quem planeja, quem já está gerando esse novo ser no seu ventre, a resposta é a seguinte: comece com uma alimentação saudável e equilibrada. Essa é a chave para quem está tentando, quem já está gestante, ok? O equilíbrio será sempre a fórmula mágica.
Tá? E a partir das perguntinhas, a gente vai ver que detalhe ou outro nutriente ou outro, essa mãe ela precisa consumir mais do que quando não estiver gestante. Começamos então na primeira pergunta. Me enviaram o seguinte: o que pôr no prato Nutri para gestante? Equilíbrio. Resposta é equilíbrio. Então, no prato dessa gestante, ela vai precisar consumir a parte das proteínas. Então, essa mãe ela precisa comer carne, ovos, leite ou derivados, ou a proteína de origem vegetal, no qual temos aqui os exemplos das leguminosas, feijão, soja, grão de bico, lentilha. Essas são as proteínas. Então, a mãe precisa disso. É importante já frisar que leite e derivados não casar com as refeições principais, por exemplo, almoço e janta, ok? Porque a gente tem uma competição ali de cálcio, tá? Na hora da absorção. Então, muito importante. Deve também fazer parte do prato dessa mãe os carboidratos. Tá? Então, no carboidrato, a gente vai ter como uma base os cereais de preferência, se possível, integrais. Então, entrarão aí arroz, macarrão, batata. Você tem também a milho, todos os tubérculos e que você já tem o hábito de consumir, neste momento ele não precisa sair do seu prato, mãezinha, pelo contrário, ele tem que persistir, porém com equilíbrio, certo? Temos também que colocar no prato dessa mãezinha fibras. As fibras vão vir da onde? O prato dessa mãe ela vai precisar ser composto por 50% em torno de fibras, vindo de saladas, cruas e cozidas. Se você, mãezinha, futura gestante que está planejando, não tem ainda esse hábito, esse paladar, é bom já tentar, né, trabalhá-lo desde já. Pensa que é para esse novo serzinho que você vai carregar aí no seu ventre ou planeja colocar no seu ventre, certo? É um ótimo momento para tu estar pensando nisso. Então, 50% deste prato aí em fibras, ok? Lembrar também que a fibra ela é fundamental para a função intestinal, certo, mãezinha? Tem que fazer parte do teu prato também, assim, ao longo do teu dia, as gorduras. Como assim, Nutri? Isso mesmo, gorduras. As gorduras elas devem fazer parte do seu prato. Claro, de preferência, né? Sempre que possível, manter o equilíbrio, nada de exageros e aquelas gorduras que a gente tem como fonte mais saudáveis, né? Por exemplo, pode estar usando em preparações um óleo de coco, pode usar um azeite virgem de oliva, certo? Então você pode estar utilizando algumas preparações. Quando tiver que fazer algum bolo, algo do tipo, pequenas quantidades, você possa estar utilizando como óleo de girassol, né? Esses que a gente já usa assim no dia a dia. O segredo, reforço, é o equilíbrio, tá? É importante lembrar aqui que na parte das gorduras, a gente casa que as proteínas, carnes, né, branca, peixe, frango, ovos, você não deve e evita ao máximo fazê-las da fonte frita, da forma frita. Certo? É muito importante segurarmos a ingestão de frituras. E também um alerta. Tá? No quesito gorduras, é muito importante que você passe a ter o hábito, se já tem que permaneça na leitura do rótulo dos alimentos. Te faço uma pergunta, aproveitar, deixa. Quantas vezes ao fazer a sua compra do mês, né, ou semanal, quinzenal, como seja, melhor para você, quantas vezes você faz a leitura do rótulo dos alimentos? Demorou para responder? Não lembra a última vez? Vai pela marca? Vai por aquela que mais visado de ser zero, diet, integral? Só vai por isso? Então aí fica a dica, gente. Tem que ler o verso dessas embalagens no item ingredientes. Hoje o marketing vai ser no quesito gordura, né? Então lá nos itens ingredientes vocês têm que olhar para não aparecer, mãezinhas, gordura vegetal hidrogenada. Essa é a gordura trans, certo? Ela é maléfica, tanto para nós saudáveis, adultos, não gestantes, né, a população em geral, como principalmente para vocês que vão estar aí dentro do seu ser um feto em desenvolvimento, tá?
tá? Pelo contrário, ela complica, inclusive. Temos a questão de cafeína também, que ela segue uma recomendação, né? Não só no café temos a cafeína, chocolates, né? E demais bebidas, chás, por exemplo, termogênicos, eles contêm cafeína. Então, esta também vai complicar, pode atrapalhar no desenvolvimento do feto. Por isso, uma recomendação diária de controle de até 300 ml por dia de cafeína, né, no líquido no geral. Sempre ressalto, é importante você conversar isso com o seu nutricionista e o seu médico para adequar a sua realidade. Pode ser que seja um pouco menos do que aqui eu falei, ok? Isso foi uma média, tá? Sempre é bom reforçar. Tudo que eu estiver passando de respostas, um nutricionista ele vai estar adequando de forma mais singular, de forma individual, o plano alimentar para você, ok? Também deve fazer, então, parte do seu dia a dia, né? Vimos carboidratos, já vimos proteínas, vimos gorduras e também deu o destaque das fibras. Muito bem, um equilíbrio. E a água, né? A água ela é fundamental, mãezinha, ok? O seu intestino ele precisa funcionar assim como sempre precisou, então você precisa fazer uma ingestão hídrica diária, certo? Então não esqueça disso também. Preferência tomar água aí nos intervalos para que tu não aumente o volume gástrico, então diminua a tua ingestão na refeição. Tá? Segunda pergunta que me fizeram. E como eu distribuo essas refeições ao dia, Nutri? Né? Só de manhã, só à tarde? Qual a quantidade ideal? Assim, para que você consiga consumir tudo o que deve ser adequado para você, o recomendado a gente sempre tenta que tu divida isso, fracione ao longo do dia em 6 refeições, contando com 3 principais: café da manhã, almoço e janta, e entre elas tu faça 3 lanches intermediários, e que no intervalo entre uma e outra você some no máximo 3 horas. É uma boa estratégia, certo? A grande maioria das vezes dá. Só que é aquilo que eu reforço: negocie, converse com seu nutricionista, pois às vezes a sua realidade é um pouco diferente e você consegue em 5 refeições, ou tolera apenas 5 refeições ao dia, tá bom? Lembrar que o individualizado é o segredo da alimentação saudável. Próxima pergunta: quantos quilos eu posso engordar? Ou quantos quilos eu posso emagrecer na gestação? Né? Me perguntaram assim, na verdade, juntei essas duas perguntas numa só, né? Eram 2 perguntas, juntei numa só. Primeiro, quantos eu posso engordar? Quantos que eu posso emagrecer? É bom ressaltar, gente, que mãezinha não deve perder peso durante a gestação, ok? Isso pode complicar o desenvolvimento do feto. Então, o IMC pré-gestacional, peso de acordo com a altura, ele existe uma tabela a qual nós profissionais nutricionistas e médicos, inclusive também, vamos estar seguindo para saber quanto ganho saudável ela pode ter em um limite durante essa gestação. Tá? Então é muito importante. Essa tabela ela foi elaborada pelo Institute of Medicine, então é uma sigla em inglês, IOM, abreviação, em que nós seguimos. Então não é recomendado você nem ganhar um excesso e também não seria saudável você ter a perda de peso durante a gestação. Então, alerta, nada de dieta restritiva neste momento. Você e tem que alimentar um feto que gera aí dentro do seu ventre, ok? Então já vou aproveitar essa deixa e outra pergunta que me fizeram. E durante a amamentação, né? Eu emagreço, Nutri? É verdade? Me perguntaram. Sim, sim, sim. Tá? Para a produção do leite, mãezinhas futuras que aí planejam, você tem um gasto calórico. Então, ressalto, né? Aquela que está amamentando o seu filho, única e exclusivamente ao seio materno. E deixo um pedido ouro: amamente o seu filho único e exclusivamente ao seio materno até o 6º mês de vida. Após o 6º mês, inicia-se a alimentação complementar. E até os 2 aninhos de idade, se você, mãezinha, tiver leite, amamente o seu filho. Por quê? Porque você ganha, inclusive, a diminuição de chances de câncer de mama. E, claro, em emagrecimento, pois para produzir leite materno, você gasta caloria. Só ressalto: até o 6º mês de vida, somente o seu leite ele é completíssimo. Ressalvo,
se não tiver nenhuma doença, se não tiver nenhuma contraindicação, se não tiver nada que contraindique a amamentação, ok, mãezinha? Isso quem vai te falar, médico e nós nutricionistas. Caso esteja tudo liberado, alimente-se bem e hidrate-se bem para que tu tenha leite suficiente, no mínimo, até o 6º mês de vida e ao iniciar a alimentação complementar, você possa seguir até os 2 aninhos de idade deste seu filho maravilhoso que vai te agradecer, mãe, pois o melhor presente que tu pode dar para ele é o leite. Leite é vida, ok? Aí me perguntaram também, e a água? Tem que dar água durante a amamentação? Então, resposta, né? Se você estiver dando única e exclusivamente seio materno, ele estiver exclusivo ao seio materno, até o 6º mês de vida, a resposta é não. Você não precisa dar água, nem em chuquinha, nem em colher, em nada, nenhuma outra alternativa. O seu leite, ele é completo, inclusive em água, mãezinha. É importante, claro, ressaltar que você vai ter que beber bastante água, né? Fazer a tua ingestão hídrica, que no caso, a mãe que está amamentando, por natureza, ela já sente mais sede, porque o teu corpo vai te desidratar para conseguir a produção de leite, ok? Mais uma pergunta. E para amenizar as famosas náuseas e vômitos, que geralmente acontecem no primeiro trimestre, né? Os 3 primeiros meses, que muitas vezes foi o que deixou vocês, né, mãezinha? Me diz aí, com aquela pulga atrás da orelha para ir lá fazer aquele teste de farmácia, então depois ter a confirmação. Então, vou explicar de forma hormonal, né? Fisiologicamente, a gente tem um hormônio que é o estrogênio, que neste momento, nos 3 primeiros meses, ele está alterado e leva a ter essas náuseas e vômitos. No quesito alimentação, a recomendação é a seguinte: coma poucos volumes, mais vezes, então fracione mais, come pouco e de preferência alimentos de consistências mais secas, evite gorduras, molhos, sabe? Isso também não é legal. E líquidos só nos intervalos. Essa é a dica ouro que funciona bastante, certo? E outra pergunta também. Devo comer por 2? Mãezinha tá gerando e tem um ser novo aí dentro do seu ventre, né? Não, nada de comer por 2, tá, mãezinha? Então, só para finalizar as nossas perguntas, você deve comer por si só e a partir do 2º trimestre, então quando tu iniciar o 4º mês de gestação, nós nutricionistas vamos estar calculando em média 300 calorias a mais na sua alimentação. Nada mais do que isso, ok? Vai ser a sua alimentação diária básica mais 300 calorias, que é o que o seu filho, o feto aí em desenvolvimento irá necessitar. Certo, gente? Agradeço a todos que participaram, um forte abraço e até o próximo programa Faça Acontecer e o nosso quadro Toque do Nutri, certo? Muito bem, gratidão aí Fabrício Bardança por ótimas dicas, não só para as mamães, né? Eu estava escutando aqui, mas também aí são úteis também às outras pessoas, né, Fabrício? Verdade, verdade. Então, muito bem, nós vamos agora a um rápido intervalo e na volta mais programa Faça Acontecer. Hoje nós temos surpresas ainda, não sai daí. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching.
A LM Engenharia tem como objetivo realizar sonhos. Apresentamos o Residencial Gamboa, situado no loteamento Vale Verde, no bairro Bela Vista, em Palhoça, Santa Catarina. O Residencial Gamboa será entregue em março de 2020. O melhor de tudo, empreendimento com acabamento e a qualidade que a sua família merece. LM Engenharia, uma empresa com base concreta. Fone 048 99997 6053. Estamos te esperando. Venha conferir. Estamos de volta no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui. Estivemos aí conversando, né, com o nosso Nutri, Toque do Nutri no primeiro bloco, e agora nós vamos falar sobre como manter a positividade. E para isso aqui nós temos a nossa convidada, Luana Pich. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, André. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, e a Luana é psicóloga, então ninguém melhor do que ela para poder nos ajudar, né, Luana, com algumas dicas aí de como manter a positividade agora durante esses tempos e já nos projetando aí aos próximos meses, né? Exatamente, André. Nós estamos na história, né? Quem diria? Entendo que é um período muito complicado para muitas pessoas, né? Alguns que já estavam em acompanhamento psicológico já sinalizavam preocupações, mas esse é um período que as pessoas estão muito mais preocupadas, né? Claro, em virtude da questão financeira, questão da saúde. Então, temos vários fatores influenciando para toda essa preocupação. E como, né? Como não se questionar, como manter o equilíbrio no meio disso tudo, né? Exato. Eu até faço essa pergunta e foi a nossa pergunta inicial, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, durante o início, né, de todo esse isolamento, estavam com a positividade lá em cima. Mas a gente percebe que agora o humor, né, anda mudando um pouco. E aí, Luana, o que a gente pode fazer? Quais são os indícios de que a pessoa esteja com alterações também de humor? O que acontece? Nós estamos vivendo um momento histórico, né? Claro que a pandemia vem com um processo diferente, porque precisamos passar por um isolamento, né? De tudo que eu venho pesquisando e lendo de artigos, né, até buscando na nossa história, apesar de tudo, nós já vivemos, né, algumas crises em outros momentos, com certeza é uma pandemia que vai mudar o comportamento das pessoas. É complicado, né, para quem é da área da saúde chegar e não poder abraçar, não poder dar um beijo. Nós que somos tanto do acolhimento, então percebemos já algumas mudanças desde já. O que acontece? Algumas pessoas estão sinalizando, né, as famílias, a dificuldade com o sono, a dificuldade com a alimentação, a questão do próprio comportamento, né, essa questão da irritabilidade. Algumas crianças, né, alguns adultos sinalizam um choro sem nenhum motivo aparente, né. Estamos todos mais fragilizados, né, até pela questão da relação social. Nós somos feitos de relação social. O ser humano necessita desse contato, né? Então vem esse questionamento, né? E qual que vai ser a consequência disso tudo? Eu acredito que nós estamos só no meio, né, de toda essa situação. Acredito que teremos outros dias ainda para vivenciar. Mas enquanto isso, a ideia é que as pessoas consigam de alguma forma cuidar dos seus pensamentos. A gente percebe muito essa preocupação. Nossa, mas como vai ser a minha empresa amanhã? O que vai ser do meu filho? O que vai ser da escola, do meu empreendimento? Como isso vai me afetar? As pessoas estão muito no amanhã. No agora, né? Então, separei 3 dicas assim para a gente pensar e falar sobre isso. Viver o hoje. Exatamente isso. Aproveitar esse momento de isolamento, mas cultivar outras relações. Enquanto terapeuta, às vezes a gente se percebia, eu e os outros colegas que por vezes atuam comigo, nós estávamos fazendo muito papel de família, coisas que às vezes os pais faziam, coisas que às vezes, né, algum outro familiar poderia fazer com relação ao apoio emocional, né? Então, por que não voltar a cultivar o relacionamento para quem está casado, voltar a ter o contato com algum amigo, tentar de alguma forma voltar ao contato familiar. Entendo que todas as vezes tem algumas feridas, né? Algumas coisas a se resolver.
mas essa pandemia ela mostra também como esse momento está introspectivo, como as pessoas têm essa necessidade de voltar para si e se questionar o que está acontecendo, o que eu quero da minha vida, o que eu quero fazer. Né? Então, inclusive, pacientes trazem também essa introspecção maior. E é um processo muito bacana. Então, apesar de todo esse processo delicado lá fora, percebo também alguns avanços, né? Inclusive na terapia. A terapia infantil foi das terapias que mais teve avanço, em alguns casos. Como que está sendo esse trabalho, Luana, de trabalhar com crianças? É online? Então, André, na verdade, eu sou formada há 6 anos, atuo há 5 anos com clínica. O meu público sempre foi misto, eu nunca, desde a época da graduação, sempre me identifiquei com várias faixa etária de crianças, adolescentes, adultos, trabalhei num asilo, inclusive. Então, eu nunca me vi muito presa a um único público. E tenho facilidade, né, com todos eles. Como é que acontece? A terapia infantil ela acontece com a criança, mas no meu formato. Eu não deixo de dar assistência por um período junto com a família. A terapia de adolescente e os de adulto acontecem só com eles, né? Raramente, às vezes, a gente chama a família. Hoje, em tempos de pandemia, o Conselho Regional de Psicologia autorizou nós profissionais. Na verdade, a psicologia já atua nessa modalidade já há um bom tempo. O profissional se cadastrando no site, ele tem autorização para estar realizando esses atendimentos por teleatendimento, que a gente fala, né? São vários formatos, depende aquele que ficar melhor para o paciente. Pode ser por telefone também? Pode ser pelo WhatsApp, pelo Skype, tem algumas outras plataformas que também nos auxiliam. Mas tem que ser... FaceTime, a gente chama. Né? Melhor, porque daí a gente tem. Isso. O que acontece? A terapia online é para todo mundo? Não. Tem algumas pessoas que têm necessidade do contato, assim, né? Da presença, do olhar, dessa coisa, da linguagem corporal. Inclusive, a máscara ela é um ruído para nós, porque a gente entende que é uma questão de proteção, mas o paciente demanda de falar mais alto, precisa gesticular e falar mais. E nós temos toda a questão da linguagem corporal, né, que facilita. E as expressões faciais ajudam muito. Exatamente. Né? Então, acontecem dessa forma. Não foram todos os pacientes que se adequaram, mas nós temos um número muito grande de pacientes que aderiram a esse tipo de tratamento. E é uma experiência muito bacana, assim, vale a pena. É uma questão de perfil também, né? Com certeza, perfil comportamental, perfil né? Comportamental, tão importante. Bom, aproveitando, Luana, nós vamos dar uma paradinha aqui na entrevista, porque nós temos no programa o nosso Minuto Musical com Nájila Santos. Então vamos e aí a Nájila Santos, ela dá várias dicas aí com relação à música e educação musical, e nós vamos acompanhar agora. Ótimo. Podemos? Claro. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Olá, seja bem-vindo ao Minuto Musical. Hoje, então, iremos saber como construir estas borboletas sonoras que se assemelham às castanholas, um instrumento musical tão típico da cultura espanhola, e que você aí de casa, seja educador, papai, mamãe, vovó, vovô, titia, que tenha criança em casa ou mesmo que queira aplicar práticas musicais e pedagógicas com seus educandos, terão aqui no Minuto Musical algumas dicas. A borboleta sonora é muito simples, você vai construir uma borboleta, que tem vários moldes aí na internet, decorar da forma que você quiser, usando papelão, papel cartão, EVA, material que você tiver disponível. E colar, então, 2 tampas, de preferência dessas de metal, ok? Aqui eu pintei, e aí elas têm essa sonoridade. Se você quiser fazer com tampas de garrafas PET, também você vai ter este efeito da castanhola. Seja bem-vindo ao nosso quadro Minuto Musical, e se você quiser se aperfeiçoar mais e ter mais informações, siga o perfil da Musicar, tanto no Instagram quanto no Facebook. Até o próximo Minuto Musicar.
Muito bem, Nájila Santos, grande abraço. E aí, Luana, que parece essas dicas aí? Ótimas dicas, né? Querendo ou não, as famílias estão com as crianças em casa, né? Com certeza isso vai auxiliar muitas delas, né? Auxilia, né? Auxilia. E aí é uma forma de trabalhar também coordenação, né? As crianças se divertem de um modo diferente, não ficam só no mundo virtual, né? Exatamente, isso dá papo para como é que é para outro dia. Com relação a essa questão do brincar, e como é importante, né? Eu percebo que dentro da própria terapia a gente tem dado sugestões para as famílias com relação a brincadeiras, e essa questão da reciclagem da própria família tentar fazer o brinquedo junto com a criança. Gente, é cada foto uma mais linda que a outra. Muitas ideias assim bem bacanas que a família também está tentando então, fazer. Tá. Estão fazendo. É um processo terapêutico também. Que ótimo, né? É um tempo de aproximação aí, né, dos familiares. Com certeza, sim. É um resgate, né? Quantas famílias, às vezes, que os filhos tinham que passar período integral nas escolas, ou as famílias só conseguiam ter contato com os seus filhos à noite ou final de semana. Agora é um processo inverso, né? Agora eles realmente estão conseguindo aproveitar bem esse contato familiar. Muito bem, e quais outras dicas podemos ter aí, Luana, com relação a tudo isso que temos conversado? Eu fiquei pensando quando surgiu a proposta, né, em talvez sugestões que pudessem abranger várias pessoas. Temos mães, temos empresários, temos profissionais, enfim. Além do estar no aqui e agora, eu daria a sugestão de nós tentarmos cuidar do pensamento. Como uma terapeuta cognitiva comportamental, não tem como não falar a importância do pensar. As pessoas não se dão conta de como o pensamento tem poder. Exato. Né? Como quem passa em processo terapêutico comigo sabe que eu sempre abordo a temperatura de alguns pensamentos ou de algumas emoções. Então, conforme aquilo que a gente se recorda, não tem como não lembrar de uma emoção que vá nos levar a um estado, às vezes bom, às vezes ruim. Por exemplo, se nós lembrarmos da morte de algum familiar ou de alguma pessoa muito próxima, nós vamos ficar um pouco mais tristes, né? Mas se nós lembrarmos do nascimento de uma criança na família, com certeza nós vamos ficar bem alegres. Então, o processo do pensar, ele é muito importante. E as pessoas, às vezes, não se dão conta. Elas chegam assim para mim em terapia. Luana, mas é sempre assim. Eu sempre fui assim, Luana. Então, daí, buscamos em processo de terapia tentar identificar. E isso que nós vamos consumindo também durante esse tempo de isolamento é importante a gente ressaltar, né, Luana? Exatamente. Eu faço essa observação porque eu vejo que existem muitas lives por aí. Ótimo que tenhamos lives, só que realmente existem músicas com letras que fazem a gente lembrar coisas que muitas vezes vai nos deixar lá embaixo, né? Exatamente, André. Eu não desacredito de nada, eu acredito muito na vibração das músicas, né? Para quem é musicoterapeuta ou para quem atua com música, talvez consiga me compreender, mas a vibração da música, a letra, o que ela fala, o que ela diz, né? Diz muito também sobre a pessoa, né? O estado que a pessoa está. Vamos tentar lembrar de uma adolescente, às vezes, né? Aquele heavy metal, aquela música pesada. É um processo de identificação. A gente sabe que o Brasil tem uma cultura muito particular, né, com relação às músicas, mas precisamos sim cuidar, né, inclusive do conteúdo que a gente se alimenta. Não podemos deixar de falar com relação ao contato das pessoas com as mídias. O que acontece? Estamos sendo bombardeados de várias informações. Pandemia, quantidade de infectados, mortes. Tudo bem, é um processo que realmente, né, está acontecendo, não há como negar, mas é muito importante a gente saber filtrar essas informações. Exato. Para não gerar outros estados de saúde mental, né? Levar uma preocupação excessiva, levar uma insônia. Para alguns pacientes eu recomendo, gente, tenta assistir só no horário do almoço, vamos deixar o horário da noite para vocês tentarem buscar outras atividades mais relaxantes, né? Porque senão nós percebemos assim em terapia um agravamento assim por conta dessa questão da mídia. E aí pode ser um bombardeio, né, de notícias muitas vezes que são negativas, e a gente sabe que muitas coisas estão acontecendo por aí e não só coisas negativas, né? Então faça acontecer. Com certeza, né? E temos várias outras oportunidades de estudar, fazer cursos, aproveitar o tempo com leituras.
Tudo bem, a gente sabe que algumas empresas estão em home office, algumas pessoas já estão retornando, continuam talvez, né, no seu processo de trabalho, mas assim como o nosso nutricionista passou por aqui, cuidar da alimentação. Embora nós estejamos em isolamento social, eu sugiro para as famílias tentem fazer um contato com a natureza, façam uma caminhada. 2 vezes na semana não vai cair pedaço de ninguém. Uma vez durante a semana e uma vez ao final de semana, pelo menos. Para as pessoas ainda terem essa questão do contato, inclusive com a luz do sol. Percebemos muito essa questão da vitamina D, como influencia a questão da saúde das pessoas. Sono, alimentação, disposição, faz muita falta. Né? E eu ia te fazer uma pergunta já com relação a isso que você falou do home office. Porque o que a gente percebe é que as pessoas estão trabalhando em casa, e eu conto até pelo meu caso, né, que trabalhando em casa a gente acaba trabalhando muito mais do que estaríamos trabalhando presencialmente, né? Então algumas dicas aí de como a gente pode balancear isso. Eu falo isso porque eu conheço muitos professores, muitas pessoas da área da educação, que quando tudo isso iniciou e aí tivemos que mudar, né, essa modalidade presencial a uma modalidade não presencial, e não significa que seja EAD, educação à distância, porque foi uma adaptação. Então a gente percebe que por aí há um desgaste, né, de energia, inclusive de energia mental para poder elaborar todas as atividades e corrigir e dar conta de tudo, né? Com certeza. Pesquisando no início da pandemia sobre alguns outros lugares que talvez já tinham essa prática, consegui constatar que algumas pessoas conseguem produzir mais ou menos 13% a mais do que o comum. Então, as pessoas têm um nível de produção muito alto. Só que o que acontece? Existe o desgaste pela questão da contextualização. Cada pessoa vai ser de um jeito. Talvez uma pessoa solteira consiga ter uma produção melhor, porque talvez não tenha outras preocupações. Mas, às vezes, quem tem filhos, dependendo da profissão, a gente sabe que tem um desgaste maior, principalmente a área da educação e da saúde. Entendemos que pela questão da profissionalização, pela demanda de atividades extras que deve ser feita, tem um desgaste maior, né? Uma das coisas que a gente vai tentando orientar quem está em home office, acordar num horário, né, como se fosse uma rotina, tomar um banho, tomar um café, se organizar como se fosse para o trabalho, né, mas trabalhar em casa. Alguns lugares já existia essa prática, alguns pacientes meus já tinham essa prática antes de entrar na pandemia. Então, é bem bacana ver esse processo. Ah, não, para mim já está normal. Ah, não, isso para mim é novo, né? O que eu faço? Especialmente as pessoas da área da tecnologia, né? Elas já têm exatamente, tem essa esse perfil. cultura, educação, perfil, né? Isso, exatamente. E é bacana, porque todos nós estamos aprendendo também com eles, né? Percebemos que talvez, acredito que uma das mudanças do comportamento venha também com relação à postura de algumas empresas, de algumas funções, né? Talvez isso venha também a somar, a trazer também uma qualidade de vida. Nós moramos numa região que às vezes não proporciona pelo trânsito, pelo desgaste, né? Que às vezes a gente passa ali fora, mas acredito que venha a somar. Muito bem, Luana. Ótimas dicas as suas. Eu gostaria então de aproveitar e que você deixe aí uma mensagem ao nosso telespectador com relação a tudo isso que conversamos e aí promovendo a positividade. Então, pessoal, o que eu digo para vocês? Estamos vivendo um momento muito delicado, mas podemos tirar um aprendizado disso tudo e tentar refletir qual a mudança, o que a gente deve aprender com toda essa situação. O que nós podemos fazer de diferente? Eu via muitas pessoas insatisfeitas, né? Chateadas, irritadas. E agora? Né? Vem esse processo de resgate. Vamos tentar identificar, vamos tentar buscar o autoconhecimento, o que eu preciso mudar, porque às vezes algumas coisas que a gente se queixa está muito mais dentro da gente do que dentro da situação que talvez a pessoa esteja vivendo. Maravilha. Essa mensagem. É isso aí. Hora de mudança, então aproveite agora, né? Esse é o momento. Luana, gratidão pela sua presença. Muito obrigada. E está convidada aqui a vir mais vezes, conversaremos mais aí, porque a saúde mental também é muito importante, né? Com certeza. Fica aqui o convite também, quem quiser fazer terapia. Peço licença para mim lançar um dos projetos que eu tenho em vigência, né? Tem um centro que atende crianças aqui na região da Grande Florianópolis, o CEAFES.
ele fica em Florianópolis. Há um tempo atrás, eu prestei trabalho voluntário a eles. Eles prestam atendimentos e têm projetos tanto com crianças quanto com adolescentes. E é uma comunidade ali do Monte Cristo e outras crianças e famílias ali da região que necessitam muito de ajuda, seja ela de profissionais ou seja de alguns recursos para manter a instituição. Qual que é a minha proposta, né? Hoje eu consigo 5 vagas para atendimento online. As pessoas que desejarem buscar, então, esse autoconhecimento que a gente falou aqui, me dispõem uma porcentagem desses atendimentos eu estar repassando para a instituição. Fantástico. Então, esse é um projeto que eu já tinha assim, há vários anos, né? Desde quando eu os conheço, com essa vontade de poder ajudá-los, essa foi a forma que eu encontrei. Certo, então apareceu o seu contato e as pessoas podem entrar diretamente em contato com você. Com certeza, buscar as informações. Luana, gratidão, e nós vamos agora a um rápido intervalo e na volta conversaremos aí sobre vendas e marketing digital. Não sai daí. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. A LM Engenharia tem como objetivo realizar sonhos. Apresentamos o Residencial Gamboa, situado no loteamento Vale Verde, no bairro Bela Vista, em Palhoça, Santa Catarina. O Residencial Gamboa será entregue em março de 2020. O melhor de tudo, empreendimento com acabamento e a qualidade que a sua família merece. LM Engenharia, uma empresa com base concreta. Fone 048 99997 653. Estamos te esperando. Venha conferir. Estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching, aqui também conosco. E eu quero agradecer a Dona Laí, lá da Alta Tensão Multimarcas. Então, a Alta Tensão que sempre está nos vestindo. Hoje estou aqui com uma camisa polo, acostamento, ou melhor, uma camisa acostamento, né? Então, Dona Laí e toda a equipe, um grande abraço, um grande beijo. 2 lojas em Palhoça, lá no Aririú e Rio Grande. Então, você aí que gosta de roupa de qualidade, tem uma equipe completa lá que faz um atendimento de excelência. Os contatos aparecerão aí no final do programa.
Bom, nós vamos... quero também já aproveitar e dar o recado antes que eu me esqueça. Na próxima semana temos a estreia de 2 novos quadros. É o Toque de Viagem e o Toque Pessoal. Toque de Viagem com Amanda Larini e Toque Pessoal com Rosa Gonçalves. Imperdível, porque assim, os quadros estão bem legais, muito bacanas. Vamos falar aí de desenvolvimento pessoal, vamos falar de viagens, especialmente agora durante esse tempo, né? Que surgem muitas dúvidas. Então nós vamos falar sobre tudo isso aí no próximo programa. Bom, agora então eu vou aqui bater um papo com o Jonathan Martins. O Jonathan, ele é fundador da empresa Alternativa Agência e nós vamos conversar um pouquinho sobre as vendas e marketing digital, especialmente sobre as vendas agora nesse tempo de isolamento. Então, Jonathan, eu quero dar as boas-vindas a você e já faço a pergunta. Eu quero continuar vendendo agora em meio, né, desse isolamento social. Como que eu faço para continuar vendendo? E outra pergunta também, todos os tipos de negócios, eles podem aí ser moldados à venda por internet? Então, André, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a essa maravilhosa audiência desse programa maravilhoso. Bem, há algum tempo, nós da Alternativa Agência, em nossos canais de comunicação, a gente já vem falando há algum tempo sobre a migração da publicidade tradicional para a publicidade digital, né? Inclusive, no seu programa, nós tivemos a oportunidade de falar isso há algum tempo atrás, né? E em tempos de isolamento, em tempos de quarentena, tudo aquilo que havíamos falado se confirmou, infelizmente, né? Algumas empresas já estavam preparadas, né, para uma situação como essa. É claro que não era previsível, né? Mas já estavam preparadas, já sabiam da importância de ter a presença do seu negócio na internet, né? Já tinham um site, aplicativo, redes sociais ativas, né? Outras empresas precisaram de momentos como esse de isolamento para poder enxergar a real importância da publicidade digital. Em meio a empresas aí que precisaram encerrar suas operações fisicamente, né? Migraram então para atendimentos online, né? Até na área da saúde, inclusive, né? Restaurantes por aplicativo, ali, delivery, fazer pedidos pelo delivery, e divulgar seus pratos, seu cardápio pela internet, né? Pelas redes sociais, pelo seu site. Então essas empresas, algumas já estavam preparadas e outras enxergaram só agora a real importância da publicidade digital. E algumas empresas ainda não estão enxergando isso, mas aí é outra questão, né? Para a gente continuar atuando hoje em situações como essa de isolamento, a presença na publicidade digital ela é essencial, ela é primordial nesse caso. Se você não pode trabalhar com o seu espaço físico, não pode receber clientes no seu espaço físico, né? Não pode aceitar seus pedidos, não pode vender seus produtos ali na sua loja, e também não está presente no ambiente virtual, não está presente na internet, como é que você vai atender, né, os seus clientes? Então, primeiramente, você tem que estar presente nos canais onde os seus clientes estão, certo? Alguns dos seus clientes devem estar presentes nas redes sociais, né, alguns no Instagram, Facebook, outros devem estar presentes mais em WhatsApp. Então, a gente tem que estar presente onde nossos clientes estão, certo? E sobre a segunda parte da sua pergunta, André, é possível sim que todos os segmentos consigam vender pela internet. Alguns segmentos vão fazer uma venda direta, seja por um e-commerce, por exemplo, né? A pessoa vai lá, vai entrar no site, vai escolher seu produto, montar seu carrinho de compras, vai pagar online e daqui a algum tempo recebe seu produto em casa. Outras empresas, elas vendem, mas não da mesma forma. Elas vendem primeiramente com a informação, né? com a atração, utilizando um gatilho mental correto e conseguindo atingir o seu público-alvo. Então, por exemplo, uma empresa, uma clínica, né? Uma clínica ela não vai fazer a venda do seu produto, até porque o seu produto, na verdade, é um serviço, né? Então, mas ela consegue vender aquela informação de que ela possui aquele serviço, de que ela presta aquele serviço. A pessoa pode buscar mais informações nos seus canais, seja pelo site, pelas redes sociais, pelo direct ali, pelo WhatsApp, e agendar uma consulta online. Ou seja, essa empresa vendeu pela internet, inclusive entregou seu serviço pela internet, né? O bacana também é que algumas empresas, é claro que agora o isolamento já
já está sendo um pouco mais flexibilizado, né? Mas até pouco tempo atrás, onde as empresas como restaurante não podiam nem atender seu público no seu local físico, né? Criaram campanhas como a venda futura, a venda com resgate futuro. Então essas empresas venderam pela internet vouchers, por exemplo, R$100 de voucher, né? Para você utilizar assim que tudo isso acabar, certo? Então as empresas, é claro que não da mesma forma, mas mantiveram o faturamento, né, vendendo esses vouchers e podendo resgatar assim que tudo volte à normalidade, como em algumas cidades, alguns lugares já está voltando. Então foi uma sacada muito boa dessas pessoas de venderem pela internet o seu produto, o seu serviço, em meio ao isolamento. Por mais que não pudesse entregar o produto naquele momento, mas eles tiveram a sacada de fazer uma venda futura, né? Isso agregou para muitos barzinhos, aí, muitos pubs, para muita empresa. Aí, foi uma medida que salvou empregos. Realmente isso tem sido muito bacana, a ideia dos vouchers aí que vão valer, né, daqui certo tempo. E aí, Jonathan, eu aproveito então para perguntar para você aí quais são os tipos de negócios que mais têm crescido agora durante esse tempo de quarentena e aquelas pessoas que querem empreender, mas não têm muitas habilidades aí ou não conhecem muito sobre os mercados. Vale a pena empreender agora? Então, André, eu não tenho muita propriedade para afirmar quais são os segmentos, quais são os tipos de negócio que mais cresceram, né? Eu teria que estudar um pouco mais sobre essas informações para poder ter um embasamento. Mas com base no que a gente tem na agência, no portfólio de clientes que a gente tem na agência, eu posso mensurar alguns crescimentos ali, né? Como tivemos no setor do delivery, né? Então, algumas empresas que já são várias, né? Inclusive que trabalham só com delivery, não possui salão para atender, né? Não possui ali um restaurante com salão. Essas empresas tiveram um crescimento. Empresas como insumos, como posso dizer, insumos indispensáveis, né? Por exemplo, supermercado tiveram o seu crescimento, né? Tiveram um crescimento relevante. As pessoas correram, todo mundo para o mercado para comprar, para se abastecer. Então, empresas que têm relação aos insumos indispensáveis, né? Materiais indispensáveis, essas empresas sim tiveram bons crescimentos. Empresas, claro que empresas muito maiores, internacionalmente falando, inclusive, como Netflix, Amazon, né? Essas empresas tiveram também um aumento de faturamento com base no aumento de assinaturas, em decorrência de que as pessoas estavam mais em casa e tudo mais, né? Sobre a segunda parte da sua pergunta também, sobre se é seguro ou não, se é arriscar empreender em meio a toda essa situação, bom, tudo vai depender do quanto você aguenta a pressão, né? Porque empreender é arriscado em qualquer situação, não só agora, certo? Agora pode ser que tenha elevado um pouco o risco, mas empreender é um risco em qualquer situação, seja de economia estável ou numa situação instável como estamos vivendo. Mas se você tem alguma boa ideia dentro desses segmentos que a gente havia falado agora, que tem relação com produtos indispensáveis, ou até mesmo streaming, seja um site, por exemplo, uma plataforma que vende cursos, né, algo que você saiba fazer muito bem. Então você quer gravar cursos para vender, você quer montar uma plataforma, ou quer vender em alguma plataforma já existente, eu acho que é um bom momento, inclusive, entendeu? Então, o risco ele tem que ser mensurado de acordo com cada um e seu segmento. Isso aí, planejamento é tudo, né, Jonathan? Então eu aproveito agora para perguntar também como que o marketing digital ele pode colaborar com o meu negócio aí, as pessoas que têm o seu negócio na situação atual, como que o marketing aí pode colaborar, o marketing digital? Então, como eu havia falado lá na resposta da primeira pergunta, algumas empresas deixaram para enxergar isso tarde demais, inclusive. Mas algumas já estavam à frente, outras vão ficar paradas para sempre nesse quesito. Mas a publicidade digital ela é importante em qualquer situação, né? Não só agora. Então não adianta você fazer ações voltadas para a publicidade digital só agora em momento de pandemia. Mas ela era importante antes e vai continuar sendo mais importante ainda depois do que a gente está vivendo.
O marketing digital, ele abrange um maior número de pessoas do que você, segmentadas, né, as pessoas certas, do que você, por exemplo, colocar um outdoor numa avenida, né? Apelar para publicidade tradicional. Quando você coloca um outdoor, você contrata lá por 15 dias, paga um valor X, mas você não sabe quantas pessoas estão realmente visualizando, quantas pessoas estão prestando atenção naquele outdoor, quantas pessoas que prestaram atenção e são seu público-alvo, né? Porque passa despercebido. A mesma coisa é uma panfletagem. Você compra lá 5.000 panfletos, contrata alguém para entregar esses panfletos, e você não sabe se realmente essas pessoas que você contratou para entregar realmente entregaram, para quantas pessoas entregaram, se não entregaram de repente 2 para uma pessoa só, né? E quando na verdade era para ser uma folha só para uma pessoa. E quantos por cento dessas pessoas que receberam são seu público-alvo, né? Então isso tudo é imensurável. Quando você faz a publicidade digital, quando você ativa campanhas de marketing digital no seu negócio, você consegue ser mais certeiro, né? Você consegue realmente definir um público a ser atingido com base nas informações que você já tem da sua empresa. Então você já sabe qual que é o seu público, você já sabe definir uma persona para cada produto seu, para cada serviço, e com isso você consegue ser certeiro na sua campanha de marketing digital. E tem também, André, a informação de que as pessoas hoje estão cada vez mais conectadas, né? Você pega um exemplo que eu vou dar agora. No transporte público. As pessoas, se você reparar, as pessoas estão mais olhando a paisagem ou estão com a cabeça baixa nos seus aparelhos, né? Nos seus smartphones? As pessoas estão de cabeça baixa olhando os seus smartphones, olhando suas mensagens, checando e-mails, redes sociais, entendeu? Então, qual a probabilidade das pessoas visualizarem aquele outdoor e realmente se sentirem atraídas pela mensagem do outdoor? E qual que é a probabilidade de ver um anúncio ali nas redes sociais e se sentir atraído pelas redes sociais? Aqui é muito maior do que lá no outdoor, entendeu? E as pessoas estão mais aqui do que prestando atenção lá fora. E além do mais, você consegue segmentar as pessoas certas para visualizar esse seu anúncio aqui. Então, o marketing digital ele vai trazer inúmeros benefícios para a sua empresa. Só que tem uma coisa que eu costumo dizer para os meus clientes: fazer postagens com imagem bonita lá no seu Instagram, uma arte bacana, isso não vai fazer milagre, tá? O marketing digital é investimento. Não adianta você contratar alguém para fazer postagenzinha bonitinha lá na sua rede social que não vai dar resultado. Tem gente que acha que botou alguém para fazer arte lá, vai explodir de gente atrás do seu negócio. Não é assim que funciona, tá? Você tem que fazer investimentos em anúncios patrocinados, campanhas em Google Ads, em Face Ads. Então você tem que ir até as pessoas, né? Senão, somente... existe uma pesquisa, por exemplo, que fala que somente 5% dos seus seguidores visualizam os seus posts. Então se você tem, sei lá, 1.000 seguidores, certo? Então somente 50 pessoas vão visualizar a tua postagem no momento que você fez. Então é um número muito baixo. Se você quer chegar a mais pessoas, você tem que recorrer a estratégias como anúncios patrocinados, hashtags que têm relação com o seu modelo de negócio. Então existem inúmeras outras dicas que eu poderia passar aqui a tarde falando aqui, mas a gente consegue prestar uma assessoria, consegue prestar uma ajuda aí para as pessoas que precisarem disso na nossa rede social, lá no Instagram, @alternativeagência. E também pode entrar em contato através do nosso site lá, alternativeagência.com.br. Bacana, gratidão, Jonathan Martins, pela sua participação novamente aqui no programa Faça Acontecer. Hoje, então, no programa nós falamos aí sobre saúde física, né, com o toque do Nutri. Falamos sobre saúde mental aí também com a Luana Pir, a nossa psicóloga. E agora falamos também aí sobre como, né, aumentar as suas vendas, marketing digital tão importante, que podemos levar aí também para o lado pessoal, né? O marketing pessoal também está relacionado ao digital nos dias de hoje. Bom, quero deixar aqui o agradecimento a você que nos acompanhou no programa Faça Acontecer de hoje. E nós vamos encerrar o programa com uma música do convidado da próxima semana. Próxima semana teremos aí uma participação internacional, hein? Grande abraço, excelente semana, muita positividade. Por um momento eu queria estar
as ondas do mar.